Uso e abuso de expressões subjetivas, valorização da cor e da luminosidade, apreensão do instantâneo e fidelidade às sensações. É o impressionismo na literatura, o assunto de hoje em Cidade de Leitores. Escola de pintura surgida em 1874 na França e representada principalmente por Monet, Degas e Renoir, o impressionismo valorizou a impressão pura e a percepção imediata, com seu caráter fragmentário e fugaz. Os artistas passaram a se interessar mais pela cor e pela luminosidade e deram preferência às cenas ao ar livre. Em 1879, a designação foi transposta para a literatura, qualificando romances que investiam no estilo pictórico, utilizando meios renovadores para sugerir impressões imediatas. Exemplos do impressionismo na literatura aparecem em obras de escritores brasileiros como Raul Pompeia e Manuel Bandeira, e de outras nacionalidades como o irlandês James Joyce, o francês Marcel Proust e o português Eça de Queiroz, entre outros. Para saber mais sobre o movimento artístico que surgiu na pintura e influenciou todas as outras artes, nós vamos conversar agora com Vitor Hugo Adler Pereira. Ele foi professor na Faculdade de Letras da Universidade de Nantes, na França, e hoje leciona Teoria da Literatura no Instituto de Letras da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Vitor Hugo, o que de mais significativo o impressionismo trouxe para as artes e para a cultura em geral? Pode-se dizer que o impressionismo colocou em questão uma forma de visibilidade. O que a gente entende por isso? É uma concepção do visível, em que se tinha uma crença de que havia uma exatidão controlada pela razão no que se observava do mundo, na experiência visível do mundo, né? Na constatação, então, da realidade das coisas. E o impressionismo, então, vai valorizar uma outra forma de apreensão em vários planos, né? Ou em várias manifestações culturais e artísticas. Vai valorizar a sensação, né? A percepção sensorial do mundo. Ah, entendi. Agora, na prosa literária, que características nos fazem reconhecer mais imediatamente o impressionismo? Na prosa literária, é uma prosa que valoriza, então, como na pintura, né, essa dimensão sensível. Artistas, então, que partem de uma descrição, por exemplo, de um local e tentam recriar uma atmosfera que predomina nesse local. Essa é uma experiência que vem desde o Balzac, já de alguns românticos mais maduros, né, como Balzac, mas que ela vai se desenvolvendo e ela acaba chegando a ser acusada de transformar os homens, as pessoas humanas, né, os seres humanos, em coisas. Tal o interesse pela percepção do mundo sensória. Então não haveria mais homens e coisas. O olhar do artista seria uma câmera que capta sensações e também as pessoas que estão colocadas na cena, elas são captadas no meio de coisas, com igual valor, com igual peso ao das coisas. E essas características são usadas ainda hoje, correntemente, ou são ultrapassadas, nenhum autor usa mais, os contemporâneos assim, abandonaram, deixaram de lado ou não? Muito boa essa pergunta, porque nós somos todos herdeiros dessas experiências. E alguns artistas contemporâneos, eles levam ao extremo essas tendências, até experimentam, reatualizam essas experiências. E entre nós, grandes artistas modernistas andaram frequentando uma ou outra dessas experiências, às vezes numa mesma obra. Ainda na prosa literária, nós podemos falar de autores impressionistas
ou somente de obras impressionistas, como um conto ou um romance? Acho que você pode detectar uma tendência num escritor ou numa fase de sua obra a ser mais vinculado a tal ou tal direção. Nas artes plásticas isso é mais fácil. Na literatura isso passa por mecanismos muito mais complexos. Mas a gente pode dizer isso. E na poesia isso é muito evidente. Quais os escritores do Brasil seriam os mais citados quando a questão é impressionismo na literatura? A gente pode ver esse tipo de experiência na Clarice Lispector, principalmente nas primeiras obras da Clarice Lispector, né? Ela tem um romance chamado Cidade Sitiada, né? Que é um romance de sensações, né? A ação é muito restrita e é uma mulher que, inclusive, a característica dela é o olhar para o mundo, né? E é narrado em terceira pessoa, mas esse narrador ele cria essa empatia, essa relação com essa mulher que praticamente está limitada no seu viver, nas suas experiências, então ela olha, e o romance todo é muito marcado então por impressões de uma cidade, né, do interior, que é chamada por ela São Geraldo. Curioso que ela fez esse livro na Suíça, né, um lugar também que talvez ela se sentisse restringida nos movimentos. Né? E deve ter tido assim, as informações que naturalmente, naquele momento, a tocaram, né, a estimularam a esse tipo de olhar para o mundo. Impressionismo, Paris e a Modernidade. É o título da exposição que traz pela primeira vez ao Brasil uma seleção de 85 obras-primas do acervo do Museu d'Orsay. A mostra, que apresenta trabalhos de alguns dos maiores gênios da pintura ocidental, é uma das mais visitadas da história do CCBB Rio. Quem garante é Marcelo Mendonça, gerente-geral da instituição. Vamos ver a entrevista. Trazer pela primeira vez ao Brasil 85 pinturas do Museu d'Orsay é o grande feito da exposição Impressionismo, Paris e a Modernidade, com obras de mestres como Cézanne, Monet, Manet, Renoir e Courbet, entre outros. Influenciado pelas descobertas da fotografia, o movimento impressionista apresentou traços indefinidos, pinceladas ágeis e efeitos óticos inusitados, rompendo de vez com as regras da pintura realista. Marcelo Mendonça, gerente-geral do CCBB do Rio de Janeiro, garante que a logística envolvida para a exposição é bastante complexa e que, para efetuá-la, contou com o cuidado de centenas de profissionais, entre brasileiros e franceses. Marcelo, essa exposição Impressionismo, Paris e a Modernidade é o maior projeto da história do CCBB? Olha, é um dos grandes projetos do CCBB. Já são 23 anos fazendo grandes projetos internacionais. Aí eu vou citar Surrealismo, Arte da África, Paris 1900. Mas esse é um dos projetos em termos de logística que mais requereu esforço, tempo de negociação. Então a gente considera como um marco na história de atuação do CCBB, sim. Bem, a exposição tem 6 módulos, sim, é isso? E ela começa com as mudanças trazidas pelo progresso. Quer dizer, isso. O impacto dessas mudanças na vida do parisiense, as transformações na cidade mesmo, estão bem representadas ali? Estão bem representadas. O recorte da exposição foi justamente esse. Contar, não só trazer o movimento impressionista e mostrar, né, tanto os impressionistas quanto os pós-impressionistas, mas contar como é que era Paris nesse tempo. Né? Porque Paris, de fato, era um espaço de congregação de artistas, é uma cidade emblemática em termos das inovações, da modernidade, que atraía todos os artistas do mundo inteiro para lá. Né? Que depois de algum tempo, até esse magnetismo todo de Paris se inverteu, porque alguns pintores quiseram um pouco de alívio disso, dessa modernidade toda, dessa pressa, dessa fumaça, né? E foram para o campo. Marcelo, o segundo módulo parece que tem as telas mais importantes da exposição, não é? Tem o Tocador de Pífaro de Manet, que é a vedete
da mostra e que foi uma tela até rejeitada, meu Deus, pelo Salão de Arte de Paris e hoje é assim um patrimônio da França. Exatamente. Ela representa um marco, né, no movimento impressionista e esse movimento, esses pintores, eles começam sendo rejeitados, né? Com o advento da fotografia, o que, né, não era mais retratar a realidade, era retratar o que você estava sentindo e vendo, era o instantâneo, era o movimento, era a fumaça que saía da locomotiva na estação. E aí, no início, a crítica não entendeu muito bem esse movimento, né? O tocador de pífaro retratava uma criança desconhecida, um jovem desconhecido, quando até então você retratava os grandes feitos, as cerimônias oficiais, os heróis nacionais. E ali nessa sala tem as Moças ao Piano, que é um quadro bem significativo, não é? Do impressionismo. Qual que você gosta mais? Olha, é difícil, porque a cada momento que eu entro na sala de exposição, eu vejo um novo quadro que eu começo a ser meu novo preferido. De fato, o que você disse, o tocador de pífaro, ele é quase um ícone que a gente usou para a exposição. Mas aqui no Rio de Janeiro, aconteceu um fato interessante. Nós fizemos uma enquete, junto aos nossos fãs no Facebook, de qual seria a imagem para a capa do folder de programação do CCBB. E aí as Jovens ao Piano do Renoir ganhou. Então ela virou quase que um segundo ícone para o Rio de Janeiro. Mas é lindo o quadro. E aí a gente vai descobrindo outras, né? No próximo bloco... O Manuel Bandeira, ele foi um grande experimentador de usos da poesia. E ainda... O público quer experimentar, não quer só ver, quer apreciar. Ele quer também levar um pouco da exposição com ele. Voltamos com o programa Cidade de Leitores. Nosso assunto hoje é o movimento impressionista na pintura e na literatura. Nosso convidado é o professor pesquisador Vitor Hugo Adler Pereira. Vitor Hugo, e na poesia, hein? Como é a utilização das palavras? O que é mais valorizado? Na poesia, as palavras passam a ser utilizadas musicalmente, vamos dizer assim, porque a música ela provoca associações, né, que não são tão controladas pela razão, né? Ela te atinge diretamente no plano emocional e te provoca também, detona em você associações livres e pessoais da memória. E então é por isso que o Paul Verlaine, né, um poeta francês que foi considerado assim uma referência na poesia ligada ao impressionismo e ligada mesmo assim com relação com os pintores impressionistas, né? Tinham relações, tinha relação pessoal, movimento de conversa, se reuniam, os músicos faziam músicas a partir de poemas, né? Havia essa troca. E dos poetas brasileiros, hein? Quais os que aproveitaram melhor e mais intensamente essas informações, esse novo modo de ver o mundo? Cruz e Souza, né, é um poeta que também desenvolveu esse tipo de experiências, né? Assim, baseada, então, nesse uso encantatório, vamos dizer assim, da palavra, né? A palavra que, pela música e por sugestões visuais, ela te coloca principalmente num clima psicológico, né? Numa percepção do mundo que não visa a ser praticamente racional, né? Que visa a mobilizar outras instâncias do conhecimento do mundo que não a razão. Manuel Bandeira também, não é? O Manuel Bandeira, ele foi um grande experimentador de usos da poesia. E o Bandeira tem poemas muito curiosos de experiência com várias... Ele chega a fazer poema concreto, né? Já no final da vida dele, que era uma experiência bem contemporânea, atual e recente. Várias tendências, ele vai experimentando. E também tem poema, eu gostaria até de ler um trechinho, um poema dele, curtíssimo, que é super interessante nesse sentido, porque é um poema nitidamente um registro visual, né? E, inclusive, observe que a água, assim como na pintura impressionista, tem papel
interessante, o reflexo na água da imagem é explorado pelo Bandeira. O poema se chama A Realidade e a Imagem. O arranha-céu sobe no ar puro lavado pela chuva e desce refletido na poça de lama do pátio. Entre a realidade e a imagem, no chão seco que as separa, 4 pombas passeiam. Olha que formidável. Se percebe num poema como esse o mesmo procedimento visual que os pintores utilizavam muito mais claramente para nós, muito evidentemente, né, na composição dos seus trabalhos de pintura. Muito bem. O Museu d'Orsay, dedicado à arte do século XIX, um dos mais visitados do mundo, é detentor da mais importante coleção de impressionistas. Parte desse acervo veio ao Brasil para a exposição Impressionismo, Paris e a Modernidade, que nós fomos visitar e você acompanha agora. A exposição Impressionismo, Paris e a Modernidade é dividida em 6 módulos, que seguem a ordem cronológica e a temática dos quadros, bem como as afinidades estéticas entre os artistas, facilitando o entendimento desse movimento e de suas nuances. Contextualizar o público dentro da conjuntura histórica daquele período é uma diretriz da exposição. Portanto, o visitante faz uma viagem no tempo até as estações de trens, cafés, teatros e cervejarias da Cidade Luz, na virada do século XIX para o XX. De quebra, entrará na intimidade das aulas de piano e de balé, tão típicas da burguesia da época, por meio do trabalho de alguns dos maiores gênios da pintura. Marcelo, percorrendo a exposição, a gente percebe que há muitos autorretratos, não é? Os autorretratos são frequentes nas obras dos impressionistas? São não só os autorretratos, mas também os retratos de colegas, né? Eles se pintavam. Eles estavam, na verdade, testando, né? Eles estavam trazendo uma nova arte. E aí uma forma de fazer isso é pintar a si mesmo, né? Não tinha mais um modelo parado, eles estavam fugindo disso, de todo o pensamento acadêmico, que a arte era aquilo, que era daquela convenção. E há momentos assim que são momentos fugazes, momentos assim de um instantâneo, como as bailarinas de Degas. Exatamente. Que beleza de quadro. Esse também chama muita atenção na exposição, deve agradar bastante ao público, né? Agrada bastante. E Degas, que estudava, que gostava de se inspirar nas bailarinas, ele começa a mostrar os bastidores, não só o ato da cena, da dança, mas buscar as bailarinas se preparando para ir dançar, como se fosse. E aí tem a influência da fotografia, né? A fotografia traz essa possibilidade de você registrar o instantâneo, até os recortes das obras, né? Em que até então o objeto principal estava no centro do quadro, tinha regras de composição, eles subvertem um pouco isso. E tem até um Van Gogh na exposição. Temos até um Van Gogh, um Van Gogh excelente, maravilhoso. E isso foi um pedido nosso também, né? Que a gente queria que a exposição trouxesse não só os grandes expoentes, mas assim que de fato trouxesse esses pintores que estão no nosso imaginário, né? E Van Gogh é um deles, é um pós-impressionista com um trabalho maravilhoso. Marcelo, você insistiu para que a rotunda do prédio tivesse uma cenografia toda especial que recria espaços do próprio Museu d'Orsay. Não é? Qual a sua ideia com isso? Bom, é verdade. A gente teve uma experiência no ano passado com uma exposição chamada Mundo Mágico de Escher. E o que a gente percebeu com Escher é que as pessoas interagiam muito com as instalações que a gente construiu na rotunda. E essa experiência nos trouxe essa convicção de que o público quer experimentar, não quer só ver, quer apreciar, ele quer também levar um pouco da exposição com ele. E tem um outro detalhe, as obras não podem ser fotografadas nas salas. E a gente sabe que hoje, principalmente o público jovem, esse público que está começando a frequentar museu, ele tem esse dinamismo, essa vontade de se comunica através das redes sociais com isso, com fotografias. Completamente, né? E aí pedimos, olha, cria alguma coisa pra gente que possa trazer um pouco dessa experiência, que as pessoas possam se fotografar, painéis, às vezes com as obras, e eles toparam.
Marcelo Mendonça, essa exposição é um sucesso tal que teve até um viradão. Como é que foi isso? Bom, exatamente isso. Já nos primeiros dias de abertura da exposição, o público correu para o CCBB. Então, a gente já teve filas e filas assim, de 1, 2 horas de espera para entrar nas galerias na primeira semana. E aí, na hora, a gente decidiu, vamos fazer um viradão, vamos deixar que as pessoas possam vir com calma à noite, bem tranquilo, sem enfrentar a fila. Mas qual foi a nossa surpresa? Que a gente teve filas na madrugada. No próximo bloco... A visão ela deve te colocar em contato com estados mentais, com formas de percepção que não sejam propriamente racionais. Voltamos com o programa Cidade de Leitores. Nosso assunto hoje é o impressionismo, uma nova maneira de pintar e ver o mundo que influenciou direto ou indiretamente todas as outras artes. Nosso entrevistado é o professor de Teoria da Literatura, Vitor Hugo Adler Pereira. Vitor Hugo, na pintura impressionista, os artistas se valiam da memória para retratar um momento fugaz da realidade. Na literatura impressionista, a memória também é propulsora, assim, de uma nova maneira, uma nova forma para captar a realidade? A visão ela deve te colocar em contato com estados mentais, com formas de percepção que não sejam propriamente racionais, né? E então isso te propicia também que você, através dos objetos, você evoque sensações passadas. Isso nos remete imediatamente a Proust, a Marcel Proust. Que Em Busca do Tempo Perdido é isso, você começa com uma impressão. O cheiro da Madeleine, né? De um docinho, um pãozinho que ele comia. Marcel Proust foi um escritor francês conhecido pela sua obra Em Busca do Tempo Perdido, publicada em 7 partes entre 1913 e 1927. Filho de um célebre professor de medicina e de uma jovem de rica e culta família judia da Alsácia, Proust teve vida tranquila e frequentou os salões da alta sociedade da época. Após a morte dos seus pais, com saúde frágil, passou a viver recluso e a esgotar-se no trabalho. Sua obra principal, Em Busca do Tempo Perdido, teve o primeiro volume, No Caminho de Swan, editado à custa do autor, mas logo a poderosa Gallimard aceitou o segundo volume, A Sombra das Raparigas em Flor, pelo qual Proust recebeu, em 1919, o Prêmio Goncourt. O escritor dedicou-se, então, sem repouso à escrita dos livros seguintes de sua obra maior, até 1922, quando faleceu acometido por uma pneumonia. Em várias passagens, né, Em Busca do Tempo Perdido, né, durante a obra inteira do livro, que é um conjunto, né, de volumes que ele foi criando com experiências dele de percepção e de compreensão do mundo. E, na verdade, uma das experiências que inicia o relato dele é a experiência corporal, então até sinestésica, de posições dele na cama para dormir. E ela te trazer a memória de um estado d'alma, a memória de um acontecimento. E é o grande exemplo, né, dessa figura de linguagem, da sinestesia, né? Porque a sinestesia, ela te propicia até quase que retomar alguma herança nossa do pensamento mágico, né? O próprio Baudelaire, ele teorizava isso, né, dizendo que a poesia ela é uma busca de uma totalidade, né, perdida, né, de sensações, um conjunto de sensações que nos permitem compreender o mundo. Então você vê, a sinestesia é um acúmulo de sensações. Você citou há pouco alguns escritores brasileiros, né, que
utilizaram esses recursos, né, do impressionismo. E há outros também? A gente pode dizer que no Graciliano Ramos, no Vidas Secas, em algumas passagens, né, fica muito nítido, porque o uso da experiência dos impressionistas, porque ele quer focalizar no Vidas Secas, ele quer focalizar um mundo, a imaginação, um mundo mental de pessoas que ele supõe, né? É um exercício que ele está fazendo, né? Então tem um momento maravilhoso, por exemplo, do trecho que ele dedica a Senhora Vitória, ao seu mundo, em que ela está esquentando a água, vai beber a água. Ela diz água salobra. E aí aquela sensação a faz olhar para as coisas. O Graciliano registra o olhar da Senhora Vitória para objetos e mostra como funciona aquele mundo mental limitado pela imediaticidade das coisas. E Raul Pompeia, Sim, que falam tanto, porque são escritores de momentos diferentes, né, de épocas diferentes, né, movimentos diferentes, estilos totalmente diferentes. Isso é muito bom você ter relevado para se perder essa noção estreita de estilo de época. Né? Na verdade, é a partir de uma eclosão de movimentos de vanguarda, de movimentos de modernização na cultura, na literatura, né? As experiências foram variadas e com funções variadas. Então, o Raul Pompeia, por exemplo, ele se utiliza de um recurso que é muito semelhante até o da pintura impressionista, para mostrar o primeiro contato do menino com o universo do Ateneu. Então, muito apropriado que ele use um recurso impressionista, e eu pensei aqui em ler um pedacinho dessa impressão, não tem outro nome a ser usado, que ele teve, né, daquele espaço colorido de uma festa de apresentação do Ateneu. No dia da festa da educação física, como rezava o programa de arromba, porque o secretário do diretor tinha o talento dos programas. Não percebi a sensação de ermo tão acentuada em sítios montanhosos, que havia de notar depois. Então, está confrontando duas sensações, uma que ele foi ter depois, de que ali era um lugar de abandono, de solidão. As galas do momento faziam sorrir a paisagem. O arvoredo do imenso jardim, entretecido a cores por 1000 bandeiras, brilhava ao sol vivo com um esplendor de estranha alegria. Os vistosos panos, em meio da ramagem, fingiam flores colossais, numa caricatura extravagante de primavera. Os galhos frutificavam em lanternas venezianas, pomos de papel enormes de uma uberdade carnavalesca. Eu ia carregado no impulso da multidão. Meu pai prendia-me solidamente o pulso, que me não extraviasse. É quase como se o pai prendesse para que ele não embarcasse naquela sensorialidade daquela festa, né? Aí, encerramos o programa com um belo exemplo do impressionismo na literatura. Vitor Hugo Adler Pereira, muito obrigada pela entrevista, e o programa Cidade de Leitores termina aqui. Um grande abraço para você e até a próxima.